Que final de semana fantástico. Amém. Um dos melhores que eu passei em algum tempo. Amém. Deus seja louvado. Eu, pessoalmente, estou muito agradecido por todos que têm trabalhado esse final de semana. Eu vi pessoas carregando colchões, pessoas ficando tarde à noite lavando louça, pessoas dentro dos banheiros limpando de hora em hora para a gente ter um lugar limpo. Pessoas correndo, servindo comida. Muito agradecido da minha parte. E de todos aqui. Amém. Deus seja louvado. Obrigado por vocês que vieram de tão longe. Pernambuco? Paraíba? Porto Alegre? Campo Grande? Mato Grosso? Vieram de tão longe para nos motivar, para nos edificar. E nós somos muito agradecidos. E por todos que têm palestrado, vimos Deus trabalhando nas suas vidas para nos edificar. Eu pessoalmente fui muito edificado, aprendi muita coisa, quero sempre crescer e obrigado. Obrigado mesmo. Glória a Deus. Um dos salmos, esqueço qual é, mas diz, não a nós, a ti toda a glória, não a nós, a Deus mesmo. Aleluia. Alguém quer ver um caipira? Alguém quer ver? Eu vou pedir ele levantar. Achou que ia ser mal, mas não é. Quer ver um caipira culpado? Eu nem falo inglês corretamente. Minha esposa corrige meu inglês constantemente, meus filhos corrigem meu português. Eu cresci no interior dos Estados Unidos. Guarapuava, eu sei que é interior, mas não vi o caipira Guarapuava, porque eles têm 200 mil. Eu cresci numa cidade de 5 mil pessoas. Bem caipira. E a congregação da Igreja de Cristo, onde eu fui criado desde pequeno, tinha 30 pessoas reunidas para adorar a Deus todo domingo. E até eu me formei do segundo grau, nossa congregação pequena chegou em 60 pessoas. Quando eu tinha uns 15 para 16 anos, o evangelista da igreja levou uma turma de nós para um retiro de jovens numa outra cidade. E nós chegamos numa congregação que tinha 200 pessoas. Eu fiquei de boca aberta. Igrejas podem crescer tão grandes? Eu estava chocado. E quando me formei do segundo grau, eu fui fazer meu curso superior no estado de Colorado, capital, ou Denver, capital de Colorado. E quando eu cheguei lá, tinha uma congregação de 300 pessoas. E depois de terminar o curso superior, eu mudei para o capital de Oklahoma. E comecei a trabalhar como evangelista numa igreja de 600 pessoas. 4 anos atrás, eu fui visitar meus filhos nos Estados Unidos, lá no capital, o norte do capital, lá em Oklahoma. E eu participei numa congregação da Igreja de Cristo de 2.000 membros. Caipira chocado, eu te falo. Uau! Eu quero ver o crescimento da igreja assim, aqui no Brasil. Eu quero ver o crescimento espiritual da igreja. Eu quero ver o crescimento numérico da igreja aqui no Brasil. Vocês conhecem aquele cântico, Quero Ver? Quero ver Cristo lá. Quero ver Cristo lá, glória a Deus. Lá em Guarapuava, a gente canta isso por horas e horas. Nós quase pegamos a lista telefônica a última vez. Eu também quero ver a igreja desenvolver mais presbíteros e diáconos e evangelistas, mais professores de aula dominical e mais missionários enviados para estabelecer mais congregações ao redor do país e missionários enviados do Brasil, como Mauro indo para a África do Sul. Mauro, abriu nossos olhos do que a igreja pode fazer na África. Falam português lá. Não tem que nem aprender uma outra língua, só vai lá. Almas
famintos de ouvir a palavra. Se alguém não segurasse Mauro um pouquinho, eu acho que ele estaria mudando para a África. Eu quero ver muitos estudos bíblicos em andamento. E a semente do Evangelho julgado por toda parte. E mais almas salvas. Eu também quero ver este prédio lotado com discípulos de Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero ver a congregação de sítio cercado, com construção, um local onde eles podem se reunir para adorar a Deus. Eu quero ver isso. Eles compraram terreno esta semana, fechou. Glória a Deus. Quero ver aquele prédio cheio de adoradores de Deus. Eu quero ver a congregação em Fazenda Rio Grande. Tem um terreno lá. Eu posso ver no futuro construção lá. Já estão reunidos numa escola, exaltando a Deus. Quero ver aquele lugar lotado, glorificando a Deus. Aquele grupinho de Guarapuava que está aqui, nós já estamos sonhando em terreno para comprar lá em Guarapuava e construir um prédio onde nós podemos reunir e trazer mais pessoas a glorificar a Deus. E por que nós glorificamos a Deus? Por que nós reunimos aqui hoje? Nós pecamos. Nosso pecado nos separou de Deus. Destinados a receber a ira de Deus pelos nossos pecados, é um castigo justo. E Jesus veio e sofreu na cruz por nós, tomou nosso lugar, e Ele providenciou um caminho de voltar ao Pai. Eu vim aqui hoje exaltar o nome dEle em grande gratidão. É por isso que nós glorificamos a Deus. Eu também quero ver uma congregação da Igreja de Cristo em cada um dos 399 municípios do Paraná. Amém. Quero visitar as obras de vocês que vieram de tão longe e ver o poder de Deus trabalhando onde vocês estão. Eu quero ver Deus fazendo além do que pedimos ou pensamos. E tudo isso para a glória dEle, a edificação da igreja e a salvação de mais e mais almas. Amém. Mais alguém quer ver estes alvos realizados? Amém. Irmãos de São Paulo, fala comigo. Vocês querem ouvir isso? Irmãos de São Paulo, vocês querem ouvir isso? Amém. Aqui está o Santa Catarina. Tem alguém aqui de Santa Catarina? Talvez já foram embora. Tem aqui, alguém de Ceará? Ele foi embora hoje de manhã. Quer ver isso? Que tal aquelas de Paraíba? Amém. Aquelas de Pernambuco? Aquelas de onde mais? Paraná? Amém. Alguém de Porto Alegre? Eu vi na lista. Alguém de Porto Alegre aí? Mato Grosso do Sul? Amém. Minas Gerais? Amém. Rio Grande do Sul? Temos vários representados aqui. De vez em quando, a igreja passa por um momento de crescimento numérico lento. Mas eu espero que o crescimento espiritual continua a todo vapor. Quando a igreja diminua a velocidade de crescimento numérico, é porque outras coisas estão sendo realizadas em preparação para um crescimento. Alguns de vocês conhecem aquela bambu chinês? Eu não sei se já viu um bambu chinês, mas um bambu chinês, quando você planta a semente e ele começa a crescer, nada aparece em cima do solo por uns 5 anos. Todo o crescimento é por baixo, uns 25 metros por baixo, e espalha uma boa base. Então, em um ano, pau, ele sobe, você não acredita a altura de um bambu chinês. Então, de vez em quando a igreja passa por momentos de crescimento numérico, é porque uma alicerce está se preparando para os anos para frente. Amém. Mas o que nós podemos fazer para aumentar a velocidade numérica, o crescimento numérico novamente? Jesus, o bom pastor, tem uma resposta para nós. Há um princípio constante e repetido nos discursos
do bom Jesus. Sabe qual é o princípio que Jesus ensina vez após vez? Uma coisa leva a outra. Sabia que Jesus ensina isso? Sabia? Vamos ver este primeiro texto. Mateus 7, versículo 7. Jesus ensinou, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Bate na porta e lhes será aberto. Se pedir, será dado. Se não pedir, não levará a nada. Se buscar, encontrará. Se não buscar, não levará a nada. Se bater, a porta lhe será aberta. Se não bater, não levará a nada. Veja esta próxima leitura. Jesus continua em Mateus capítulo 4. Jesus andando à beira-mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, deixaram as suas redes e o seguiram. Jesus foi andando. E ele viu dois homens que o levou a chamá-los, que os levou a seguir Jesus, que os levou a serem treinados a serem pescadores de homens. Uma coisa leva a outra. Se Jesus não tivesse ido andando, não teria visto Simão e André, que não teria levado à conversão deles e à conversão de milhares e milhares de outros. Uma coisa leva a outra. Veja esta leitura, Mateus 28. Então, se Jesus foi andando, então Jesus mandou. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus diz, vai. Então nós vamos como Jesus, vamos andando. E quando nós decidirmos ir, isso nos leva a fazer discípulos, que leva a batismos, que leva a treinamento deles. E o ciclo se repete. Palmeira e Vandir, onde estão? Eles tinham que ir. Palmeira e Vandir, Jean e preciosa Camila, que já está com o Senhor Jesus. Eles se arriscaram. Falamos este final de semana sobre líderes, sobre crescimento de igreja. Antenor falou sobre isso ontem. Nós temos que nos arriscar. Palmeira e Vandir levou dois jovens para Guarapuava em 2009. Eles eram a igreja de Guarapuava em 2009. Por 6 meses, Palmeira e Vandir tomaram a ceia do Senhor sozinhos. Porque eles foram. Isso levou a um convite. Em fevereiro de 2010, Evandir, Alan, tem tempo, dá um pulo aqui. Então, Rio, damos um pulo lá. E desde então, nós temos pulado lá cada 40 dias, faz 3 anos. Isso levou a 12 batismos. Eu quero que a igreja de Guarapuava fique de pé. Este é o único grupo que veio esta semana, onde a igreja inteira veio ao Congresso 3 em 1. Obrigado, irmãos. E por causa desses irmãos, sabe uma coisa? Estes 11 discípulos de Jesus, tinha 12. Um faleceu com 17 anos, no começo do ano. Ela está com Jesus. Mas esses 11 discípulos que vieram, eles não só trouxeram a igreja inteira, inclusive as crianças pequenas. Eles trouxeram visitantes com eles, que eles estão evangelizando. Eles estão aqui também. Esta é uma igreja que trabalha. E por causa do amor deles, da amizade deles,
da dedicação deles. Isso levou Riel a tomar uma decisão mês passado de mudar para Guarapuava em janeiro. Glória a Deus. E nós vamos trabalhar em equipe. Eu vou só ser membro lá. Eu não sou nada, só membro da equipe. E esses caras, Jonathan, Antônio, os outros, vão continuar pregando nos domingos. Eu vou apoiar e usar meus poucos talentos para ajudar esta igreja fantástica a crescer. Uma coisa leva a outra. Este congresso 3 em 1 foi projetado com este princípio em mente. Uma coisa leva a outra. Hoje de manhã eu quero que nós olhemos na vida de Jesus Cristo. Como era a vida dele neste princípio? E depois vamos aplicar este princípio em nossa vida. Se você tiver seu boletim, tem uma lacuna lá para preencher. Então vamos ver a primeira coisa que aprendemos da vida de Jesus. Essa lição hoje de manhã, o Mauro diz, não pode pregar no domingo? Diz, sobre o quê? Ele diz, dá um resumo do final da semana inteira. Diz, que tarefa, vamos tentar. Então vamos começar com família. Este era um dos assuntos desse final de semana, família. Outro assunto era grupos pequenos. Outro assunto era crescimento da igreja. Então vamos começar com Jesus praticando isso. Jesus investiu na sua família espiritualmente. Em Atos capítulo 1, Jesus acabou de ressuscitar dos mortos, conversou com os discípulos durante 40 dias sobre o quê? Sobre o reino de Deus. Esse era o assunto de 40 dias. Mas em termos bem gerais, sobre o que Jesus conversou por 40 dias com seus discípulos, uma coisa leva a outra. Esta foi a conversa. Ele diz, fique em Jerusalém. O Espírito Santo vem. E isso vai levar vocês a ser testemunhas em Jerusalém. Que levará a Judeia, que levará a Samaria, que levará o Evangelho aos confins da terra. Esta foi a conversa. Os discípulos, Jesus subiu para o céu, os discípulos retornaram a Jerusalém e houve uma reunião lá. Quem estava presente na reunião? É interessante que não só tinha 12. Jesus trabalhou 3 anos intenso e no final só tinha 12? Não, quantos estavam lá? A vida de Jesus levou ao crescimento até 120 discípulos. Quem estava na reunião? Se olhar em Atos capítulo 1, versículo 13, tem uma lista de 11 nomes, nome por nome, os apóstolos. Só tinha 11 porque Judas caiu fora. Versículo 14 diz isso. Todos eles, todos os apóstolos, se reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Os irmãos de quem? Quantos irmãos Jesus tinha? Quantos meio-irmãos Jesus tinha? Porque sabemos que Jesus nasceu da Virgem Maria e depois de nascer, José e Maria casaram. Em Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56, diz que Jesus tinha 4 irmãos e dá os nomes deles. E só fala das irmãs, pelo menos 2 irmãs. Jesus foi criado numa família grande, vários filhos. Todos os irmãos de Jesus estavam na reunião. Durante o ministério de 3 anos de Jesus, Jesus não esqueceu sobre o bem-estar espiritual de sua família. Ele não foi evangelizar somente os outros, negligenciando a sua família. Eu conversei com uma família esta semana, uma família muito preciosa para mim, que querem evangelizar, ser treinado, plantar a igreja, grandes sonhos. Mas eles têm um ministério para cuidar. Enquanto o treinamento cuida do rebanho. Tem um ministério. Brian Bost falou isso alguns anos atrás. Os melhores discípulos que vamos fazer nesta vida já estão em nossa casa.
vamos ter sucesso lá e vamos ter sucesso em todo lugar. Falhamos em casa, não temos muito a oferecer ao mundo. Então vamos ter sucesso em casa primeiro. Jesus não negligenciou a sua família tentando evangelizar todos. Não, ele foi para casa. Em Mateus capítulo 13, temos um exemplo de Jesus indo para casa, passando o tempo lá. Em João capítulo 2, Jesus foi convidado para um casamento. E quando chegou lá, a mãe estava lá, a família toda. Ele passou tempo com a família. Ele passou tempo com seus irmãos. Mas no começo, os irmãos de Jesus não creram nele. Os irmãos de Jesus achou que ele enlouqueceu. O cara acha que é Deus. Nosso irmão pirou. Olha aqui nesta leitura aqui em João 7 comigo. Veja o dia a dia da família de Jesus. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judeia. Por quê? Porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Então vamos ficar aqui. Não é hora. João repete várias vezes, não é hora. Mas, ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: Jesus, você deve sair daqui e ir para a Galileia. Para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Que irmãos maravilhosos! Jesus vai para Jerusalém e morre, cara! Você pirou, acho que é Deus. Eles não creram. Sabe, a família de Jesus tinha dificuldade, como a nossa família tem dificuldade. Minha família tem dificuldade. Eu falei grandes coisas ontem à noite. A família de Ri não é... Nós somos perfeitos, nossos filhos não são perfeitos, nós temos N defeitos. Mas graças a Deus, grudados nele, ele nos ajuda. Ele nos carrega como ovelhas. Caiu a ficha para mim 2 semanas atrás. Ele realmente controla tudo. Ele realmente é o pastor e eu sou ovelha. Só. E quando isso caiu, a ficha na minha vida, 2 semanas para cá, eu acho que eu sou uma pessoa um pouquinho melhor para as tarefas para frente. Jesus e sua família. Sua família com problemas. Sua família com dificuldades. Mas Jesus não desistiu da sua família e todos seus irmãos estavam na reunião em Atos 1, prestes a participar do início da igreja no dia de Pentecostes em Atos capítulo 2. Até, super interessante para mim, 2 dos meio-irmãos de Jesus, Tiago e Judas, foram usados por Deus para escrever 2 livros no Novo Testamento inspirados por Deus. Eu gosto de como o livro de Tiago começa. Meu irmão de Jesus. Diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu gostei de como Judas iniciou a carta dele. Aquela antes do Apocalipse. É tão bonito como esta carta começa. Judas, servo de Jesus Cristo. E irmão de Tiago. Interessante como começou. Não, irmãos, mas... Oh, irmão! Ele é o Criador do céu e a terra. Servos dele. Então, veja esse slide aqui. O investimento de Jesus na sua família levou ao crescimento da igreja. Uma coisa leva a outra. Ele trabalhou com 12 discípulos, que levou a sua família, que levou a 120 para iniciar a igreja no dia de Pentecostes. Veja a segunda coisa, da vida de Jesus. Jesus usou a sua moradia. Jesus usou, vamos para a próxima.
Volte. Vamos, o que aconteceu aqui? Volte, desculpe, volte. Guarde. Vai para frente, desculpe. Vai mais um. Não, fique aqui. Bom, eu não sabia que eu tinha tanto poder. Eu só faço isso e ele mexe. Meu esboço está errado aqui, eu não tenho a menor ideia como. Mas, ponto número 2 é, Jesus usou a sua moradia. Vamos corrigir isso. Obrigado pela paciência comigo. Eu não sou perfeito, percebeu? Jesus usou a sua moradia para evangelizar, edificar, equipar os outros. E se quiser acrescentar algo, no final da reunião em Marcos 2, para exaltar a Deus. Em Marcos capítulo 2 diz isso. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Jesus usou a moradia dele. Ele voltou para casa, lá em Cafarnaum. E ele usou a moradia dele para reunir discípulos e descrentes. E ele compartilhou a palavra de Deus naquela reunião. Naquela mesma hora de Marcos 2, uma pessoa com necessidade apareceu, carregado por 4 homens, e não tinha como entrar, então eles subiram e abriram o teto, o telhado da casa de Jesus, e abaixaram ele na frente de Jesus. E Jesus tão paciente, tão carinhoso, que ele atendeu o necessitado com uma mensagem de perdão. E depois, com a ajuda física de uma cura. O resultado levou à comunhão, que levou a perdão, que levou ao amor, que levou ao serviço, que levou a almas exaltando a Deus. Uma coisa leva a outro. Agora, Jesus não somente usou a sua moradia, sua casa, mas veja este próximo slide. Jesus não só usou sua moradia, mas desde que ele é o exemplo na sua moradia, isso levou outros a seguir o modelo dele, de abrir a casa deles. Veja que em Marcos 1:29 diz, logo que saíram da sinagoga, quem saiu da sinagoga? Jesus e a turma. Então, Jesus saiu da sinagoga e foram com Tiago e João, a casa de Simão e André. E quem estava lá? Faltou dedos. A mãe de Simão. 6 pessoas. Parece um grupo de casa para mim. Houve uma refeição. Houve uma cura, alguém servido naquela casa. E este exemplo levou a outra pessoa abrindo sua casa, Marcos 2. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Mais um abriu sua casa, fazendo uma refeição, convidou descrente, convidou discípulo, e algo bonito aconteceu naquela lar. Grupo de casa, né? Refeição, oração, pregação, serviço, amor, tudo isso. Porque Jesus era exemplo que levou outros a abrir a casa, isso levou outros no livro de Atos a abrir a casa. Veja o próximo aqui. Atos 2, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiram o pão em suas casas. E juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos.
O que acontece numa casa, um grupo de casa? É simples, comemos juntos. Adoramos a Deus juntos. Lemos a palavra juntos. E quem dá o crescimento à igreja? O Senhor. Simplesmente nós vamos fazer nossa parte, que leva a uma outra coisa, que leva a Deus a acrescentar ao reino. Veja o próximo. Percebendo isso, ele, Simão Pedro, se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Alguém aqui pode iniciar um grupo na sua casa e só orar? Eu não sei o que falar, eu não sei sobre lição. Ore. Só reúne e ore. Grupo de casa. Veja este próximo. Vocês sabem que não deixei, esse é Paulo falando, deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa. Está vendo o que acontece em grupos de casa? Leitura da palavra, oração, refeição, comunhão, amor, serviço, almas chegando a Jesus Cristo. Veja este resumo aqui. O uso da moradia de Jesus levou ao crescimento da igreja. Uma coisa leva a outra. Este final de semana nós estudamos muito sobre como ter famílias que cooperam com o bom pastor, com os valores e da liderança do bom pastor. Famílias ouvindo a voz do bom pastor, imitando o bom pastor. Quando tivermos famílias espiritualmente fortes, isso vai levá-los, com certeza, a participar nos grupos de casa. E quando nós tivermos grupos de casa fortes, dedicados, convidando, orando, evangelizando, servindo, isso vai levar a uma igreja forte. Isso vai levar ao crescimento da igreja. Veja este próximo lá embaixo. Lá embaixo. Volte, por gentileza. Desce de novo, por gentileza. Está indo na direção errada. Mais uma. Valeu. Lá embaixo. Famílias fortes levam a grupos de casa fortes, que levam ao crescimento da igreja. Uma coisa leva a outra. Jesus, o bom pastor, tem um desafio para a sua família esta semana. Um desafio. Tem duas lacunas lá no seu esboço. E você vai colocar lá o que vocês vão fazer esta semana sem falta. Dois desafios. Primeiro, o que eu vou fazer para minha família? Eu vou fazer isso para minha família esta semana. Eu vou ler a palavra com meus filhos pequenos. Eu vou orar mais com minha família, de joelhos. Coloque lá o que você vai fazer esta semana. Porque quando você fizer isso, está cooperando com o bom pastor. E na segunda, o que eu vou fazer para o meu grupo de casa? Esta semana, o que eu vou fazer para o meu grupo de casa? Eu vou convidar um amigo. Eu vou voluntariar ser um auxiliar. Eu vou fazer um bolo esta semana. Eu vou orar todo dia para o meu grupo de casa. Coloque algo, você vai fazer esta semana. Talvez você não participe num grupo de casa. Eu quero te incentivar a participar num grupo. Se não tem grupo perto de você, faz o que Petro e Vanessa faz. Eu admiro vocês. Eu só tinha culto em casa com eles uma vez, faz uns 2 anos. Mas agora que estamos indo para Guarapuava, eu quase te alcanço, é bem perto agora. A gente tem mais comunhão. Mas este casalzinho, eu não sei quanto tempo estão em Foz do Iguaçu, mas eles tomam a ceia nos domingos. Eles são a igreja em Foz do Iguaçu. E agora a igreja cresceu. Alice tão bonita. E eles têm um casalzinho. Durante a semana, grupo de casa estão trazendo outro. Parabéns para aquelas que são fiéis, mesmo longe de uma congregação maior. Sabe como iniciar um grupo de casa é tão simples assim? E eu ausentamos do país por 7 meses em 2009. Quando voltamos, nosso grupo de casa foi para outros. E nosso grupo de mais de 18 anos não existia mais em casa. Então, vamos iniciar um novo. Primeira noite. Alan, Ri, Nayane. E o que nós fizemos? Nós pegamos o boletim da semana e nós olhamos no verso e tem a lição de casa lá.
Então, Alan, Ri, Nayane, nós lemos o texto lá do boletim. E nós respondemos as perguntas, conversamos entre nós. E depois oramos e depois comemos. Foi legal, nós três. E na próxima semana, Lúcio veio. Próxima semana, Lúcio veio. E isso levou a ele trazer Christopher, que levou a Alicia, que levou a Valéria, que levou a Débora. E nosso grupo de casa cresceu porque nós simplesmente começamos e Lúcio trouxe toda, está trazendo sua família conhecer Jesus. Agora, Lúcio tem um grupo de casa lá, não está mais na terça conosco. Nosso grupo fez isso. E agora, Newton, onde está o Newton? Está aqui em algum lugar. Newton, Luiz e Jane diz, eu vou trazer uma amiga, Luciana. Ela nasceu de novo. Zenir e Ri marcam um estudo. Luciana nasceu de novo. E daqui a pouco, Luciana diz, eu tenho um colega de trabalho. Newton vem toda semana no grupo, vem toda semana, estudando toda terça, procurando seguir a Jesus. Eu fiquei sabendo ontem sobre Sigrid. Nani passou lá, hey, tudo bem? Ela diz, eu preciso conversar com seu pai, está na hora de eu nascer de novo. Amém. Aleluia. Rio e Nani só sentamos ler a Bíblia juntos. Não vamos fazer a nossa parte, é Deus que dá o crescimento. Deus é maravilhoso. Então, vamos cooperar e Ele estará conosco. Vocês podem visualizar o futuro comigo um pouquinho? Podem visualizar o futuro? O que vai acontecer se cada pessoa aqui, vai aceitar esses desafios esta semana? Eu posso ver no futuro sua família mais confiante, mais fiel. Eu posso ver sua família com coragem a começar um grupo de casa. Eu posso ver o seu grupo de casa trazendo mais e mais almas para Jesus Cristo. Eu posso ver a igreja em todos os estados do Brasil crescendo em alta velocidade. Seu investimento na sua família levará ao fortalecimento do ministério de casa, que levará ao crescimento da igreja. Uma coisa leva a outra. Que Deus nos abençoe na prática da palavra.